No ar, Confraria Podcast, conte sua história. O convidado de hoje, ele é professor, palestrante, escritor e pesquisador. Mas antes de eu revelar quem é o nosso convidado, eu vou pedir para você, que nos assiste sempre aqui pelo YouTube, ativar o sininho das notificações e se inscrever. Isto não custa nada, tá? E você vai nos ajudar a engajar e ser assistido por mais pessoas. Se você também estiver gostando do que está assistindo, compartilhe, manda para outras pessoas, né? Porque às vezes não custa nada, né? A gente ajudar e amar o próximo. Então eu conto com você, ok? E também eu quero deixar aqui claro também, se você tiver aí interesse em estar aí participando aqui do Confraria Podcast, conte sua história, sempre tem um tema que a gente vai abordar. Então no final desse programa a gente vai abordar o tema desse episódio é consciência. Então, no final do programa, a gente vai falar sobre a consciência. Então, se você conseguir ficar até o final, você vai levar em um pouquinho de algo sobre esse assunto que pode mudar o rumo da sua vida. E agora eu quero estar falando dos nossos parceiros. Quero falar da Farol Móveis. Farol Móveis, tudo para escritório, tudo para o seu ambiente corporativo. Até o episódio passado a gente gravou com o Marciano, e a gente estava falando sobre as cadeiras ergonômicas, né? A ergonomia, que você que está assistindo tem que considerar o peso, a altura. Então, você que fica o dia inteiro sentado, você precisa de uma cadeira que se adeque ao seu corpo. Então, você pode procurar ali a Farol Móveis, que fica lá na Patrício Lima, né? Pertinho da 1001. Temos Sueli Bianco, Home Art. Então, está chegando o verão aí. Então, para você que está fazendo essa transição, né, para a casa da praia e precisa trocar alguns móveis e dar aquele up na decoração, então procure a Sueli sempre com grandes ofertas de produtos de qualidade. Ela tem uma loja ali na Marcolino Martins Cabral e a outra lá na Expedicionário José Coelho. E ProServe. Então, você também precisa de grandes limpezas, né? Você empresário, você síndico ou administrador de condomínio que, de repente, quer fazer aí uma experiência com a ProServe, né? Ligue no telefone que está na sua tela e marque uma visita, um orçamento. E também temos Invicta Solar. Então, você já chegou no verão e as contas vão estar cada vez mais altas. Então, se você quer zerar a sua fatura e pagar só a taxinha, ter 90% de desconto. Além disso tudo, é um investimento que vai te dar, no alto consumo, 4% de rentabilidade. É só acessar o QR Code que está na sua tela e pedir um orçamento, né? Então, o nosso convidado de hoje, né, é o professor Mário Bressan, né, como eu falei no começo do episódio, né, além de professor, é palestrante, escritor e pesquisador. É isso aí. Tem mais coisa, né? Tem mais coisa. Se quiser falar... Escritor, palestrante, pesquisador, ator na horas vagas também, costumo brincar com isso, né? E eu acho que é isso, estudante também, que eu não paro de estudar, né? Fazendo pós-doutorado, enfim. Prazer estar aqui, Kleber, com você. O prazer é todo nosso. Então, a gente sempre pede, professor, né, Mário, que o nosso convidado traga um objeto, né, já que ele vai falar lá no final sobre a memória afetiva. Né, isso. Um objeto que marcou, que traga uma memória afetiva, né? Eu gostaria que tu botasse na mesa e falasse um pouco sobre ele. Legal. É um objeto só? Se tiver dois. O Marciano trouxe dois. Eu trouxe dois aqui. Eu trouxe essa estatuazinha aqui, meu Oscar, e trouxe esse toca-fita. É meio Mário, né? Deixa eu pegar aqui. Esse que é o Mário, né? É, o Mário Bros. Se puder falar dos dois. Essa estatueta aqui, imitando o Oscar, eu ganhei de uma turma de alunos quando eu fui para a Ninfo. E eu trouxe ele porque foi uma emoção muito grande quando eu recebi. Porque quando eu olho para a minha história e decidi ser docente, ser professor, eu no início me questionava muito assim, se eu estava no lugar certo, se eu estava fazendo a diferença na vida dos alunos, porque eu sempre acreditei que o professor é aquele que faz a diferença, que ensina, que inspira. E eu recebi tanto carinho dessa turma aqui, que a entrega desse troféu foi em 2015, como convite, né, deles, e eu fiquei muito feliz, foi um momento muito importante na minha vida profissional. Essa entrega, esse carinho que eu recebi deles, e guardo até hoje. Né? De que ano foi? Foi 2015 que eu ganhei. E esse toca-fita eu ganhei em 1991, eu tinha 14 anos, eu ganhei da minha avó.
A minha avó, ela sempre, quando nós éramos criança, adolescente, ela sempre guardava o ordenado, como ela dizia, o ordenado dela para o fim do ano, para poder presentear os netos. Então, todo final de ano, todo Natal, lá vinha ela com um presentinho. E a gente sabe o quanto custoso foi para ela pagar esses presentinhos, porque ela tinha ordenado, como ela dizia, dela, do meu falecido avô. E em 1991 ela deu um toca-fita para os netinhos maiores, né, os adolescentes, esse toca-fita aqui. E então, sempre que eu olho para ele, eu lembro dela, lembro do esforço dela e lembro o quanto tudo isso faz parte da minha vida, porque eu sempre gostei muito de música, sempre gostei muito desse ambiente, do discos de vinil, dos toca-fita, como esse processo, esses objetos conduziram a minha carreira, porque hoje eu sou publicitário, eu trabalho com pesquisa que olha essas questões midiáticas, tudo em função desse meu gosto, dessa minha preferência, que está lá desde o meu nascimento, digamos assim. E a minha avó nos presenteou e eu tenho até hoje. Então, assim, para quem está nos assistindo agora, que é 20 menos, quando apertava aqui, eu acho, aqui junto, né? Daí quando apertava aqui, tu conseguia gravar, né? Conseguia gravar a tua voz aqui na fita, mas tinha que gravar, tu podia fazer entrevista com outra pessoa e deixar gravado. Tu chegou a fazer, não? Não, essa técnica não. Não chegou a fazer, não gravou nada, mas gravava. Eu gravava com tudo rádio. No play e no vermelho, que era para gravar. Né? Tem gente que vai estar assistindo a gente agora, né? Embora a nossa faixa etária seja dos 35 para frente, mas tem uma galera aí que aqui servia para gravar. Bom, Confraria Podcast, conta sua história. Não poderia faltar a primeira pergunta, como de praxe. Como foi teu parto? Então, meu parto, eu vejo que ele foi apreensivo, digamos assim. Ele, um pouco antes do parto, um pouco antes do meu nascimento, houve um momento muito complicado, um momento muito tenso. De perder tu, perder ela? Isso, os dois. Quando a minha mãe estava com 6 meses, ela ficou muito doente. Ela estava comigo na barriga, ela estava com 6 meses e ela ficou muito doente, ficou muito amarela. E na época não tinha ultrassom em Tubarão para saber exatamente o que estava acontecendo com o bebê, né? E aí os médicos disseram que o feto estava morto. No caso, eu estava morto na barriga dela com 6 meses. E a partir dali ela ficou internada, esperando o que seria feito. Ela ficou uns 3, 4 dias assim esperando. Isso com 6 meses? Um feto com 6 meses. O feto, ali ela esperando uns dias para ver o que ia acontecer, porque os médicos não sentiam meu batimento cardíaco, não sentiam que eu estava vivo, e ela estava cada vez pior, ficando amarela, ficando muito fraca, então quase morrendo assim. Até que fui levado para Florianópolis, ela comigo na barriga, ela foi para Florianópolis, e lá eles conseguiram, constataram que o feto estava morto, tinha gelo na barriga dela, para não apodrecer, para não complicar a situação dela. E aí quando foram abrir a barriga para tirar o feto, viram que eu mexi. Daí ali perceberam, na vesícula dela estava o problema. Então, naquele momento ela tirou a vesícula, e ela ficou daí dos 6 meses até os 9 meses comigo na barriga, mais em repouso, e aí eu nasci. Aí a minha avó, ela sempre disse que eu fui um milagre, né? Porque não era para ter nascido. E aí foi... Então o meu parto foi cesárea. Mas na realidade ninguém sabe se tu não já começou ressuscitando, né? Pois é. A gente não consegue ter essa certeza de sim ou não. É verdade. Mas existe algum tipo de oração nesse período? Alguém orou muito? Muito. Uhum. A minha avó... O que eu entendo de fé e de oração eu devo à minha avó. Essa avó? Essa avó que me deu presente. Porque ela sempre rezou muito, muito por nós. Então, e aí eu cresci com essa fala de que eu fui um milagre, de que ela rezou muito por mim, por nós, não só ela, né, a família de italiano, então tem muito essa questão da oração, e sim, certamente, houve bastante oração. Então, aqui na vida do Mário Bressan pode se contemplar, a palavra oração tem poder, né?
Tem, com né? certeza tem Né? poder. Espiritualmente e cientificamente, né? Meio comprovado hoje que a emissão de energias positivas para uma outra pessoa pode interferir né, na vida delas, né? E a minha mãe conta que nesse período ela foi no túnel, as pessoas contam que... Ela teve um EQM, ela, uma experiência quase morte. Isso, ela conta que ela ficou num lugar... Quando foi operada? Nesse momento que estava com o vírus na barriga. Que ela estava num lugar e esse lugar transmitia bastante paz, conforto, luz, e aí depois ela acaba, aquilo ali termina. Mas agora nós vamos para a segunda pergunta. Qual é a tua primeira lembrança do ser aqui na Terra, assim, tipo, o primeiro start, estou aqui, primeira lembrança, assim, que tá sempre lá e tu consegue lembrar? Eu sempre falo, a minha foi com 2 anos, no hospital em Florianópolis, também tive problema de fígado, foi um milagre, etc. Mas as minhas primeiras lembranças foram de lá, assim, nitidamente, né, que se eu ficar lembrando, eu me transporto para aqueles dias. E a tua? As minhas lembranças eu vejo, assim, Kleber, que a primeira lembrança que eu vejo é complicado, né? Complexo isso. Mas a primeira lembrança, assim, que me remete assim, a eu pequeno... 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, sei. Eu acho que foi com a chegada da minha irmã. A minha irmã nasceu 4 anos depois. Tinha 4 anos? 3 anos e meio. E eu tenho essa lembrança de que ela chegando, assim. Tu é mais velho? Eu sou mais velho. Eu tenho essa lembrança, ela chegando em casa, assim, com a minha mãe, com meu pai. Mas tu sabe se rolou ciúmes? Não lembra? Não lembro. Só lembra da imagem mesmo. Lembro, assim, essa expectativa de ver, de ver o rosto, de ver ela beber. Inclusive, recentemente, eu mandei uma foto dela, eu dando biquinho para ela bebezinha, que eu acredito que aquela foto tenha sido feita no dia que ela chegou. Mas eu não lembro daquele momento da foto, eu lembro antes, chegando na garagem, chegando com ela no braço, assim. Porque eu tinha 3 anos e meio, 3 anos, quase 4, né? E talvez uma das memórias mais antigas. Seria essa. Tá, e quando tu saiu do hospital e foi para casa com, né? Onde vocês moravam? Nós morávamos numa casa de madeira, numa casa no Tubarão, no Monte Castelo, na frente onde hoje fica a cooperativa. A cooperativa de arroz. Então lá na rua do cemitério. Na rua Arino Bressan? Na rua José Bressan. José Bressan, que é da escola, né? Isso. Arino Bressan, escola. A escola Arino Bressan e José agora Bressan. Tem um loteamento de Arino Bressan também. Isso, agora tem um loteamento de Arino Bressan, isso mesmo. É meu tio-avô, o Arino Bressan. Então, ali é tudo Bressan, tudo né? Bressan, Felipe e Renato conhecem. A gente está gravando aqui na Muralha, que também é parente do Bressan. Felipe e Renato também conhecem essa família toda. Então eu morava aquela casa não existe mais, e é uma casa de madeira. Tinha um quintalzinho atrás. A minha mãe sempre gostava muito de pomar, de chácara, então ela construiu uma chacrinha. E aí eu fui para essa casa. E ficou ali até que idade? Até uns 6, 7 anos, quando fomos morar com meus avós. E onde os seus avós moravam? Moravam um pouquinho mais para frente. Quase na mesma rua? Na mesma rua, quase na frente da escola hoje. A casa ainda existe. A casa fica bem de frente para o loteamento, ali no Bressan. Ela mora lá ainda? Não. A gente saiu dali quando meus pais se separaram, isso em 92. Daí você foi morar com a avó? Quando nós éramos criança... Com 6 anos foi morar com a avó? Isso, nós fomos morar com a minha... Não essa minha avó aqui, a outra avó. Era materna ou paterna? A paterna. E essa minha avó que eu falei é a materna. E aí eu fui morar com os pais do meu pai. Que são Bressan? Que são Bressan, isso. Ali na frente da escola? Isso, ali na frente do loteamento, pertinho da escola. E daí ali foi até que idade? Ali até meus 14. Então a tua alfabetização foi no Arino, não? Não. Daí eu estudei no Santíssimo Sacramento, na época a gente chamava de Irmãs Baianas. Minha mãe foi professora lá. E aí a tua mãe era professora? Era professora lá nas Irmãs Baianas, no ginásio Santíssimo Sacramento. Tua mãe te deu aula ou não? Me deu aula. Qual série? No prezinho. Ela que me alfabetizou. No prezinho? Eu aprendi as palavrinhas, as letras, as primeiras leituras com ela. Mas ela te dava esporro? Não, porque eu era muito quietinho, né? E a primeira série? Lá também? Daí fui do prezinho ao 8º ano, na época. Nas até Baianas. Nas Baianas. E tu lembra da professora da primeira série? Lembro bastante. Qual é o nome dela? Era a professora Adriana, foi no 2º ano, professora Jane, no 1º ano. E os amiguinhos que marcaram...
Daí, os meus amigos, nós Que temos mais- contatos. que trouxe até hoje da primeira série? A gente não se fala muito, assim, mas também o meu processo, cara, foi muito estranho, assim, durante a escola. Eu tenho boas lembranças do colégio. Eu vou lá, a escola ainda existe, né? Uma grande escola, grande colégio. Eu vou lá, me vem muitas lembranças, eu tenho muitas lembranças boas. Eu sinto o cheiro daquele local. Eu me vejo em várias situações naquele lugar, no pátio. Mas engraçado que eu sempre fui uma criança muito tímida, muito introspectiva. Então não era de muitos amigos? Não era muitos amigos. Eu ficava muito isoladinho, muito quietinho. Sofreu muito bullying, não? Acho que sim, eu esqueci. Se eu sofri, eu esqueci. Eu sofri. Se eu esqueci, Eu era sofri. quieto também, eu sofri porque eu lembro quando eu estava na quinta série. Hoje é coisa simples, mas com 12 anos, né? Daí tinha um repetente que tirava minha bermuda e eu ficava de cueca. Sério? Mas aquilo naquela época Imagina, era um sofrimento olha que danado, horror, né? que horror. E eu também tinha um orelhão grandão, né? Daí quando eu saía da minha sala até lá, eles punham um papel atrás, tipo ligue. Daí todo mundo rindo e eu já com meu TDAH avançado, eu nem estava percebendo que eu estava rindo. Né? Mas eu sofri Se eu sofri, eu não lembro. Eu até digo que se fosse hoje, as professoras iriam dizer, o Mário tem um laudo, tem que investigar o que ele tem. Porque não era normal, eu ficava tão quieto assim. E daí voltava para casa ali na frente do Arino Bressan, toda essa idade. E quais eram as brincadeiras da época? Muitas brincadeiras. Nós tínhamos daí... Brincava na rua, né? Na rua. Nós tínhamos plantação de arroz, então tínhamos criação de vaca, de porco, de galinha, de pato. Então eu brincava muito na rua, tinha muitos cachorros, brincava de bicicleta. Tudo que eu assistia na televisão, os desenhos, eu ia pra rua e imitava aqueles desenhos. Mas solitário, mas daí tinha mais... Não, eu brincava sozinho, mas daí tinha alguns primas que vinham. Que vinham e brincavam. E aí de vez em quando vinha algum amigo, assim, né, quando eu era menor. Mas chegou a ter amigo imaginário? Não. Ah, sim. Sempre falei sozinho. A gente tinha uma empregada, né? Essa história, depois a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a memória afetiva, então vem muito agora nesse episódio. Então eu lembro que a gente tinha uma empregada e eu tinha um meu amigo imaginário. Mas eu acho que eu acreditava que eu sabia que não era real. Mas eu acho que eu era tão performático, né? Que ela ficava olhando e percebia que eu estava falando com alguém que ela soltou para uma criança, quem fala sozinho fala com o diabo. Não acredito, estragou. Não, acabou, mandei o meu amigo embora, né? Nunca mais. Que pena. Exato, quer dizer, mas não vou falar contigo. E daí quando foi chegando ali o ginásio, quinta, sexta, sétima, oitava na Baiana, da quinta à oitava, foi a mesma galera que foi Sim. seguindo? Ali eu me percebi mais isolado. Porque enquanto eu era menor... Engraçado que não parece, né? Não parece, né? Eu vou chegar nesse ponto. Quando eu era menor, eu ainda tinha mais interação com eles, com os meus amigos. Quer dizer que a galera foi segunda, terceira, quarta, quinta? Fomos acompanhando, porque era um colégio pequeno, né? Então, uns saíam, outros entravam, e tinha sempre colégio, duas turmas. Mas os que ficavam na mesma turma. Ficavam na mesma turma. E quando foi do sexto ao oitavo, a gente era uma única turma. Do sétimo ao oitavo era uma única turma. Que vinha dos outros primeiros, segundos. Isso. E aí ali eu me percebia mais, porque daí chegou a pré-adolescência, eu comecei a ficar mais tímido ainda. Muito, muito assim, quieto. Então eu tinha uma patotinha muito específica. Mas tu não era um menino bonito? Eu não, acho que não. Porque tu tem uma aparência bonita, loiro, olho claro, tu... Não, eu olho foto hoje, eu digo não, muito feio. Porque, enfim, né? E aí eu tinha uma patotinha muito específica, que a minha prima estudava comigo, e as amigas dela, então nós éramos só os quatro. Ficavam mais assim, excluidinhos. Mas assim, claro, conversava. Na educação física era um problema, porque eu não gostava muito de esporte. Então, eu não gostava de jogar futebol. E aí eu tinha que jogar futebol, porque era obrigado a jogar futebol. Mas ninguém queria escolher tu? Ninguém me escolhia, eu era o último a ser escolhido. Aí quando era vôlei, eu era um pouquinho melhor, daí eu já era escolhido nos dos primeiros. Então tinha tudo isso, né? O fato de escolher e ser o último. Futebol, handebol, era sempre o último a ser escolhido. Daí, tipo assim, deram o último, isso aí eu não quero. Foi complicado. Mas a gente conversa hoje com essa galera, nós temos um grupo. Nós nos reunimos depois de 25 anos de formado no oitavo ano. Da oitava série. Eu também tenho um grupo da oitava série. Eu tenho um grupo da oitava série. Nós nos reunimos 25 anos que eu fiz depois. aqui em Criciúma, porque o Confraria Podcast é gravado aqui na Muralha, né? E eu estudei aqui no Rio Mãe, né? Na escola básica Luiz Lazarim, e a gente tem um grupo ali da oitava. Engraçado que geralmente todo mundo tem grupo da oitava, né? Para te ver como marca. Como a oitava, marca né? Porque tu não tem, geralmente não tem terceirão. Do ensino médio, não. Tu tem a da oitava. Do oitavo. É que geralmente, como é quinta, sexta. E eu também era um menino apático, né? Até a oitava série.
Na oitava série eu me transformei. É mesmo? Nossa, eu ganhei peso, né? É mesmo? Fiquei mais gordinho, mas daí veio comigo uma confiança engraçada, era para ser ao contrário, né? E daí não parou mais. E depois da oitava série, tu foi para onde? Aí eu fui fazer o ensino médio no antigo Geração, que era uma escola particular. Que era perto da catedral? Era perto da catedral. Era uma escola particular, preparatório para o ensino, do ensino médio para o vestibular, enfim. Que seria, tipo assim, depois veio a Energia, né? Como se fosse Energia. Na época, uma franquia de Florianópolis. Depois veio a Energia para substituir o Geração, mais ou menos isso. Foi isso mesmo. Mas ali eu fiquei só 6 meses. Não gostei, não me adaptei, não consegui... No primeiro ano? No primeiro ano. Não consegui me adaptar, não... As notas ficaram muito baixas. Daí fosse? Fui para o CEDUP, o antigo CIP. E foi se formar lá? Daí me formei o terceiro. E como é que foi o ensino médio? Tu já deixou de ser mais tímido? Aí sim, aí eu fiquei um pouco menos tímido, nós tínhamos mais interação com os meus colegas, né, amigos, amigas. E aí ali eu acho que começou a mudar um pouco, mas ainda assim muito incomodado, me incomodava muito ainda essa parte de ter muito medo de falar em público, medo de... por exemplo, eu lembro no episódio do ensino médio que eu fui fazer... eu queria fazer teatro, uma oficina de teatro lá do colégio. Então, quando eu fui fazer... Eu até acho que fui bem, porque eles disseram que fui bem, eu passei para fazer a oficina, mas eu desisti, porque o que os outros vão falar? Porque as pessoas... Então, eu tinha muito esse medo do que as pessoas me rotulavam, assim, do que as pessoas iriam dizer de mim, né? Fazendo teatro? Fazendo teatro? Em tudo, no teatro, em várias questões. Tanto é que quando eu olho para trás e vejo essa minha época de escola, eu sempre sentava atrás. No ensino médio? No ensino médio e no fundamental também. Sempre era no último da carteira ou no máximo penúltimo, porque daí não tinha ninguém me olhando atrás. Mas lá tá os bagunceiros, né? Não, mas eu não era bagunceiro, mas era bem quietinho. Mas tipo assim, tu tava no meio dos bagunceiros que não fazia bagunça. Não, fazia bagunça, bem quietinho. É meio como é que se diz? Um paradoxo, né? Paradoxo, Porque a turma do fundão é a turma do... Ou você tava mais no canto, assim, para as pessoas não me olharem, mas o medo de... Um receio, assim, do que os outros estavam me olhando, né? E estavam me rotulando, enfim, questões desse tipo. Isso foi na adolescência, né? Na adolescência. Tá, da adolescência, ali na época dos nossos 15, 16, a gente sempre traz amizades, né? De lá. É mais fácil daí para cá do que lá da infância. Tem amigos dessa época que trouxe para essa vida? Tem. Que foi feito lá no segundo ano, no terceiro ano, e que ultrapassou as barreiras do tempo? Tem. Eu tenho mais amigas, né? Na época de escola, mais amigas que ultrapassou. E de infância eu tenho um amigo vizinho, assim, que era vizinho da minha avó e que a gente cresceu junto. E hoje a gente fala pouco, mas a gente tem uma relação de amizade muito... E na adolescência tu costumava sair para dançar, esse tipo de coisa? Só ou não? Depois dos 17 anos. Daí o que tinha em Tubarão na época? Bailão. Mas qual é que tinha? Era Fire? Era Paládio? O que era? Tinha Paládio, tinha... Tinha o Cidade de Luz? Tinha Cidade de Luz, tinha Paládio, tinha aquele... Mas tu também não era muito sair? Não, não. Eu comecei a sair depois dos 17 anos, eu ia muito para baile no interior. Garibaldino, Estrela. Tu gostava era de dançar agarradinho, né? Dançar maneirão, baile no Monte Castelo, tinha vários. Então, quando eu comecei a sair, era para salão paroquial. Salão paroquial. E quando tu entra na universidade? Aí é uma transformação. Que ano que foi? Eu entrei... E quantos anos tinha? Eu entrei na universidade em 1996 para fazer contabilidade. E aí eu reprovei no segundo semestre em tudo, porque eu detestava matemática. Como que eu fui fazer contabilidade? Tu é comunicação, né? Fui fazer contabilidade. Porque querendo ou não, contabilidade é exatas, né? Exatas. E aí eu fui por influência humana. de família, porque... vai ser contador, porque daí abre o escritório. Que pode ficar rico. E eu não sabia exatamente o que ia fazer, enfim. E aí chegou no segundo semestre ali, eu reprovei em tudo, porque a matemática nunca me dei bem. E quantos anos tinha nessa época? Eu tinha 17. Entrou, saiu, já entrou. Isso. E aí depois eu fiquei um meio ano parado, e aí foi quando eu prestei vestibular para Publicidade e Propaganda na Unisul. Quando abriu a turma de publicidade, eu fui para a segunda turma. E daí ali eu me realizei completamente, ali eu comecei a deixar de ser tímido, eu comecei a colocar minha criatividade em pauta, o Mário começou a aparecer mais, entre os colegas eu era muito bem visto. Então, até que eu fui na formatura, eu fui escolhido amigo da turma. Entendi. Porque a gente começou assim, eu comecei a me engajar mais com todos, e aí houve uma transformação pessoal. Hoje, com 48 anos, olhando para esse menino de 17,
né? 18, 19, assim. E onde foi a chave? O que fez a tua transformação? Porque hoje tu consegue, por toda essa tua sabedoria através da neurociência, da memória afetiva, tu já tem um diagnóstico de si mesmo. Sim. Né? E onde estava esse problema, né? Até para quem já está nos assistindo, agora a gente já está entrando nessa área né, da fase adulta e sobre a memória afetiva que a gente já vai começar a falar daqui para frente. Isso. Então, começar por ti, pela tua história. O que era? Eu vejo que era, assim, uma insegurança muito grande. Eu vejo que desde o momento que eu nasci, houve uma insegurança ali. Tá, vai viver ou não vai viver? De todas as pessoas? Todas as pessoas que estavam ao meu redor. Da minha mãe, da minha avó, dos meus tios, tias. Então foi uma energia trazida do ventre. E aí eu fui muito cuidado. Eu sempre fui muito cuidado. Assim... Protegido. Então talvez isso me gerou uma certa insegurança, porque eu sempre fui muito esse cuidado. Mas ao mesmo tempo, eu também estive numa família em que... como é que eu posso falar? Numa família em que eu não tinha assim, houve um relacionamento com meu pai um pouco diferente, em função, assim, eu não tenho lembranças afetivas com ele na época de infância. Então, eu não sei, do jeito dele, do jeito que ele foi criado, né? Então, talvez ali também me mostrou algumas dúvidas, né? Me deixou um pouco inseguro. E o próprio fato de ser protegido pela minha mãe. Por exemplo, quando eu entrei na escola, que eu era para ser aluno de uma outra professora, eu só chorava porque eu tinha muito medo e eu não queria ir com a outra professora, eu queria ir com a minha mãe. E de tanto chorar, espernear, imagina a situação. Que feio eu falar isso hoje. Não, mas tua história, né? Mas isso assim, e aí eu não tinha como, eu não ficava com outra pessoa, era só com ela. E aí, tanto é que a escola disse, não, então ela vai ficar contigo. Isso não pode acontecer. Não tem outro jeito. Não tinha outro jeito, eu fiquei com ela. Só que daí, quando eu fui ser aluno dela, eu ficava mais excluidinho, num cantinho, não conversava muito com ela, não ficava perto. E aí eu sentia ciúmes dos meus amiguinhos que ia falar com ela. Isso eu lembro do ciúme que eu sentia. Um aluno que ela elogiava, um aluno que ia lá, tinha carinho por ela. Mas ao mesmo tempo, se eu fizer qualquer escândalo, eu posso sair dessa sala e não ficar mais perto dela. Então eu já ficava quieto, segurando aqueles sentimentos. Então, olhando hoje para essa história, eu vejo que teve esses fatores que talvez geraram isso em mim, essa insegurança, essa falta de autonomia, talvez. Mas aí para a gente ver como é uma questão talvez de autopercepção. Quando eu falo com meus primos, até minha própria irmã fala, meus primos e primas, eles sempre falam, não, em casa você sempre foi líder, você sempre tomou a frente para fazer as brincadeiras, para trazer o pessoal, para organizar o que a gente ia fazer, inventar no fim de semana. Eu sempre fui ativo nesse sentido, mas na escola era diferente. E aí acho que a chave vira quando eu percebo que no ambiente educacional, que é na universidade, eu posso ser diferente. E aí eu posso ser mais visto, mais articulado, digamos assim. E chegaram até a me convidar para ser presidente do centro acadêmico, na época da faculdade, porque eu era meio líder, assim, eu fui da comissão de formatura. Então eu comecei a fazer as coisas, a partir do momento que eu me encontrei na profissão. Então o que faltava era te conhecer. Isso. Te conhecer. E então, me permitir, talvez, talvez até naquele momento ali, tu estava vivendo a energia da avó e da mãe. Pode ser. E dali para frente, minha carta de euforia, eu sou o Mário, né? E tô vivo. Não tenho mais risco de vida. Quer dizer, embora todo mundo tenha a todo momento. Isso. Né? Mas, enfim. Né? Então, ali tu começa a tua jornada adulta, né? E hoje, né, palestrante, treinador, trabalha basicamente isto dentro das empresas e com o indivíduo. Isso, né? Isso. Então, o que acontece? Lógico, né, o nosso cérebro, ele registra, acho que a partir do nascimento, acho que ele não lembra, mas está registrando. Tem consciência ali, né? Está registrando tudo que capta ao redor e tudo que nós somos, que dizem, né, que a nossa primeira percepção de si mesmo é a do outro. Isso né? O que acontece? Se a gente nasceu num ambiente que a pessoa diz que tu é feio,
bagunceiro, tu vai ter essa percepção de si mesmo. Mas se a pessoa te diz que tu é bonito, organizado, Isso amado, então tudo aquilo no meio que você vive, você começa a ter a sua primeira percepção. Daí na adolescência que tu começa, tipo assim, mas eu não sou... Começa a perceber diferente isso. Eu sou um outro ser. Vem o autoconhecimento aí também. Que na adolescência tu começa a perceber que tu não é só, apesar de ser, né, uma construção de todos os teus antepassados, claro. mas tu começa a ter uma ideia de ser um ser único. Com certeza. E as tuas vontades daí começam a ficar rebelde. Que não foi o teu caso, né? Não foi meu caso, não fica Tu não passou pela rebeldia, não, né? Não passei rebeldia. Minha rebeldia foi outra, acho mais interna. E quando tu começa a perceber dentro da carreira acadêmica o caminho que tem que tomar? Porque, querendo ou não, o que hoje tu faz tem a ver com a comunicação, mas ela é muito mais para dentro, né? Então, na universidade que eu me encontrei enquanto profissional, por que eu escolhi a carreira de publicitário? Porque era o mais próximo do que eu gostava, porque eu sempre quis fazer assim, algo que envolvesse teatro, cinema, televisão, e me imaginava trabalhando dentro de uma televisão. Sempre foi meu universo, assim, uma paixão que eu tenho. Tanto é que os meus estudos depois, no mestrado, doutorado, foi com televisão. E aí, ali na publicidade, eu me encontrei. Eu imaginei ter uma produtora de vídeo, trabalhar em produtora, imaginei dirigir comerciais. Tem uma veia artística, né? Isso, uma veia mais artística. Uma alma artística. Só que aí, na época, para fazer isso, teria que ir para grandes centros, eu tinha muito medo. O que eu vou fazer nos grandes centros, sozinho? Aí não fui. E aí eu fui fazer publicidade, onde eu me encontrei, e a partir dali, é isso que eu quero fazer. Então eu me imaginava em lugares, assim, eu vou trabalhar em agência de propaganda, eu vou trabalhar em produtora. Cheguei a procurar estágio em produtoras de vídeo na época. E aí houve a oportunidade de trabalhar na própria Unisul. Que é o centro de publicidade lá interno, né? Que teve uma época que foi o Chimia que... Isso, quando eu comecei era o Chimia, né? O Chimia que tinha a produtora lá dentro. Que daí recebia esses alunos, né? Isso, nós fazíamos os trabalhos práticos tudo na produtora do Chimia. E eram grandes trabalhos. Muito legal, muito legal. Tenho muita lembrança boa desses trabalhos. Que depois veio a Ilimitada, que é do Caporal. Depois veio do Caporal, isso mesmo. Que também teve grandes trabalhos que acabavam trabalhando com as pessoas... Que eram da academia, né? Isso aí. Então eu comecei a fazer, enquanto aluno, vários trabalhos de VT, de produção gráfica. Nossa, que trabalhos bem feitos, assim. Que hoje, claro, tem uma certa restrição, mas na época ganhei prêmios internos, que nós fazíamos festival interno, que tinha de premiação de vídeos, ganhei alguns. Então foi um achado, assim, foi um encontro muito interessante. Daí eu comecei a trabalhar na Unisul na parte administrativa, na biblioteca. E daí ali eu comecei eu quero trabalhar na Unisul. Porque eu quis fazer carreira na Unisul. Então, porque eu comecei como bolsista, para ter bolsa para estudar na biblioteca. Depois houve a oportunidade de fazer um processo seletivo para ser auxiliar administrativo, fiquei 2 anos. E quando eu me formei, o coordenador do curso na época me chamou para ser secretário dele na coordenação. Daí eu fui ser secretário dele, atendi os alunos no curso e depois comecei a dar aula. E aí o meu sonho foi fazer carreira na Unisul. Tudo na comunicação. Daí sim, na docência sim. Tudo na comunicação. Daí tu fizesse mestrado em... Mestrado em Ciências da Linguagem, na Unisul, e depois meu doutorado foi na PUC de Porto Alegre. Que foi sobre? No mestrado eu estudei a semiótica da narrativa, pegando o caso de uma telenovela, estudando. E no doutorado eu fui estudar o canal Viva, que é um canal que exibe programas antigos. Que veio a memória afetiva. Daí eu fui estudar a memória afetiva e eu criei um conceito de memória teleafetiva, que explica por que nós gostamos de ver coisas antigas na TV. Que a televisão não é um simples aparelho que está ali para a gente assistir, é um aparelho que constrói memórias, está com o nosso cotidiano e posteriormente ela também evoca memórias. E também manipula a população, sim, né? De uma certa forma. Aí a gente teria que discutir mas daí já é outra coisa. Mas, nossa, interessantíssimo isso. E o porquê, então, disso tudo? Que tu falou assim, né, lá no doutorado você foi saber o porquê. O porquê? Que a galera quer saber o porquê que acaba ocasionando isso no indivíduo. Teleafetivas. O que eu explico é que uma memória teleafetiva não é uma memória qualquer, é uma memória que ela vem por conta... Porque assim, como é que a gente lembra das coisas? A gente vai estar lembrando de momentos da nossa vida, certo? A memória teleafetiva, quando você vai assistir uma cena de uma novela ou um desenho, você vai lembrar da época que você era criança, que você era adolescente, você assistia TV. Mas você vai lembrar junto de outros momentos.
Então você pode lembrar de um momento de Natal da sua família, mas se eu te mostro um especial do Roberto Carlos, você vai lembrar daquele momento da sua família, mas quem te ocasionou a memória, te fez trazer a memória foi o especial do Roberto Carlos na televisão. Então a memória teleafetiva é essa memória que é a televisão que participa com a gente na constituição dessa memória. Ela estava ali, no momento da tua vida. No momento da nossa vida. Então não estava somente a televisão ligada, outras coisas estavam acontecendo. Estava acontecendo, mas daí aquele... É um gatilho para te trazer para cá. É isso. E aí no presente, quando você vai ver um desenho, uma música antiga, algo que passava nessa TV antiga, vai te levar de novo para esse lugar. Então a memória teleafetiva é isso, é a televisão como parte do cotidiano, porque nos estudos de memória a gente trabalha muito com grupos de referência. O que são grupos de referência? São as famílias, o pessoal do trabalho, os seus amigos, que são nesses grupos de referência que a gente forma muita memória. E a televisão, no meu ponto de vista, nos meus estudos, faz parte desses grupos de referência. Por isso que ela é tão forte, ao ponto de, quando a gente olha algo que a gente viu lá atrás, ou a gente ouviu lá atrás, tem uma bagagem muito afetiva, muito emocional por trás disso. Porque ela estava naquele momento. E é na relação de afeto com os outros, e naquele momento que essa memória fica forte, na afetividade. Por isso que traz essa sensação gostosa ou triste de ver essa memória. Tá, e daí esse trabalho, ele pode ser um trabalho de cura? Eu digo que é terapêutico. É terapêutico, porque quando a gente olha, a terapia mesmo explica isso, né? A psicologia vai explicar que para a gente estabelecer as nossas curas, não quer dizer que, não sei se é bem uma cura, mas aliviar o sintoma, a gente precisa olhar para esse sintoma. E aí olhar para esse sintoma é falar sobre ele, então a terapia, a análise é isso, é alguém falando, você falando sobre os seus problemas. Quando você fala, você coloca para fora e você começa a ver isso diferente. Olhando para essas memórias, no tempo presente, a gente pode ver naquele momento, por que nós sentimos isso hoje? Porque dessas memórias assim. Já aconteceu no meu trabalho, por exemplo, de eu pegar pessoas chorando quando lembro de coisas, e eu pergunto, mas está tudo bem? Tá tudo bem. Foi bom lembrar disso? Foi ótimo, porque agora eu começo a ver um pouquinho diferente do que eu via antes. E daí com o olhar de adulto, de hoje. De adulto. Às vezes consegue se colocar no lugar daquela pessoa com que certeza. Talvez a gente ache que nos fez mal, mas às vezes estava nos protegendo de alguma forma. Sim, às vezes é um pai, uma mãe, enfim. Quando não passa para o lado do abuso, que é outra coisa. Né? A gente está aqui tentando falar de uma coisa mais normal, né? Isso. E que acontece com todo mundo. Nessa parte de você tem alguma coisa que lhe incomoda nesse presente, quando vai olhar, isso é processo de autoconhecimento, de inteligência emocional, que você vai lá e volta nesse ponto e percebe, e entende, compreende e vê diferente, automaticamente já vai aliviando certas coisas. Tá, mas só que hoje o teu trabalho é voltado para o coletivo, né? Para a empresa. Tu não trabalha isso no indivíduo, não. Um a um. Não, a não ser quando o profissional me pede uma mentoria, uma consultoria para a gente conversar um pouco sobre isso. Mas meu trabalho não é levar terapia a partir disso, né? Não entendi, mas tu vai trabalhar na empresa. Mas daí no coletivo. Isso. Mas para que essa equipe, através de um gatilho individual, para melhorar o coletivo, seria isso? Coletivo. Através de técnicas que tu coloca no treinamento. Isso. Para quem está nos assistindo saber entender um pouco, porque querendo ou não, é novo no mercado. É novo, com certeza, né? Eu vejo que eu sou o único, assim, pelo menos não conheço da outra região. Pessoa, até nacional. Eu não conheço alguém que fale, que aplique memória afetiva em questões corporativas, educacionais, como eu faço, tanto em escolas, com professores, quanto com colaboradores. Com líderes hoje, assim. E o que melhora na empresa? Para quem está nos assistindo, para o empresário, para o empreendedor, o que vai melhorar? O relacionamento entre os amiguinhos? Os amiguinhos é ótimo, né? Porque na realidade, tipo assim, todo mundo vem dentro do corporativo, né? Seja 5, 10, 15, 300 pessoas. Isso. E a gente sabe que uma das grandes dificuldades hoje do empreendedor é gerenciar pessoas. Isso. Né? Até, é grande dificuldade. Porque eu sou meio filosófico, assim, eu estava comentando com a minha esposa, que é professora, só dar um gancho, ela dá aula para o terceiro ano, né? E eu vejo assim, a responsabilidade que um professor tem, porque ele pode moldar, né, uma geração.
Através não só da matéria, mas de levar pela palavra algo que seja mais amoroso, mais tolerante. Isso. Então, o professor ele tem muita importância na vida do indivíduo. Eu trabalho isso com professores. Né? Então, assim, até as pessoas dizem, porque o mundo tá indo para um lugar que não é legal. Mas, se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que olhar para a nossa criança, para os nossos filhos. Como a gente está passando o que a gente recebeu. Isso. Às vezes a gente... porque eu sempre digo, né? A maldade não está fora, está dentro. Né? Né? Então, ninguém nasce mal e ninguém nasce bom. Né? Isso. Vai ser de acordo com o ambiente. Mas, voltando ali, o empresário, por exemplo, daí o que vai acontecer? Porque, através dos resgates dessa memória afetiva que vai ser individual para cada um, então para cada um vai ter uma experiência individual, isso, mas que vai ser aplicado no coletivo. Isso aí. Né? Uhum. Daí tu aplica essas técnicas do quê? Num dia inteiro de treinamento? Não, meio período, depende do como que eu sou chamado, né? Às vezes a gente faz uma imersão de meio período, às vezes é 2 horas, às vezes já aconteceu de ser um dia inteiro, depende muito do que é a proposta. E de quantas pessoas são? De quantas pessoas, porque eu trabalho tanto com palestra quanto com workshop, e o workshop demora um pouco mais, às vezes as pessoas me chamam para fazer os dois. Começamos com uma palestra, terminamos com o workshop entrega algo mais prático. Tá, a partir disso que a gente viu, o que a gente vai entregar em termos para resolver o que foi levantado aqui, ou para fortalecer o que está bom. Aí você perguntou sobre a transformação, né? O que muda. Toda vez que eu vou num lugar, eu vejo que as pessoas elas saem diferentes dali. Porque o simples fato de olhar para a sua história, para a sua memória, faz com que elas se percebam, se enxerguem. E vão também olhar o colega, o amiguinho diferente. Vamos prestar atenção nessa pessoa. E aí, dependendo do objetivo que eu sou chamado, eu consigo acionar. Vamos trabalhar a empatia, então a gente começa a ver que se eu estou trabalhando, eu estou liderando, eu sou líder, que eu entendendo a memória do meu liderado, pensando nessa história do meu liderado, eu começo a ver esse meu liderado diferente. Eu começo a entender por que motivos ele age dessa forma. E aí eu posso tomar atitudes que vão me aproximar dele. Eu gosto de levar a memória afetiva também para esse trabalho, porque quebra barreiras. Porque o que é quebrar barreiras? A gente vê as pessoas com barreiras na frente. E quando a pessoa conta algo que é lá da sua infância, da sua adolescência, ou até algo recente, que vai fazer as pessoas se conectarem, porque memória, Kleber, pode ter certeza, conecta as pessoas. Eu vou contar as minhas memórias, tu conta as tuas. A gente não está se conectando aqui com as histórias? A gente não se imagina. Porque, querendo ou não, o programa Confraria Podcast Conta Sua História podia botar o nome Podcast Memória Afetiva, né? Porque cada um conta sua história. Conta a sua história. Então vai lembrar de coisas que estão lá no passado. E aí conecta um com o outro. E tem convidado que chora. É verdade. Que chora aqui no ar. Eu sei que tem, sei que tem. Porque mexe com algo muito particular. Porque na realidade tu não imaginava que tu ia ter contado a tua 5ª série, né? Não imaginava. Né? Não imaginava. Então, então, querendo ou não, digamos assim, né, que tu fosse, sei lá, uma espécie de máquina do tempo, né, naquele momento de transportar o ser do dia de hoje por um momento do passado dele que talvez naquele momento ele nem sabe que algum tipo de problema estava ali, mas através do transporte vai levar e ali ele vai sacar por si só o que aconteceu para que mude aqui, né? Né? Que para o universo, que também é um assunto um pouco meio polêmico, para o universo não existe passado, futuro e presente, é tudo uma coisa só, né? Né? Só existe aqui nessa dimensão, né? Na tridimensão terrestre, né? Que tudo é 3, né? Altura, profundidade e largura, passado, futuro, presente, né? Então, geralmente, quando um empresário ele vai buscar um trabalho de treinamento, ele quer que esse trabalho ele venha ter resultados no seu faturamento. Com né? certeza. Daí o que eu te pergunto, né, que eu com certeza que está assistindo quer fazer essa pergunta, aonde isso vai aumentar o meu faturamento? Perfeito. Boa pergunta, perfeito. Então, nós só temos faturamento e resultado se temos pessoas que vão saber executar, se vão poder, se vão estar trabalhando exatamente, corretamente para entregar esse resultado. Quando um profissional, colaborador, ele se sente pertencente, veste a camisa da empresa, ele quer que a empresa vá para frente, é porque ele se sente ali valorizado, e valorizado no sentido não é só salarial, valorizado no sentido de estar engajado, estar conectado. Então, todo esse trabalho com memórias afetivas faz com que esse colaborador ele se conecte com aquilo.
Ele se conecte com o que está sendo ofertado, com o que está vivenciando naquele momento. Automaticamente, isso rende mais. Isso faz dele uma pessoa mais feliz. E aí tem uma frase de um autor que a gente gosta de dizer que a felicidade dá lucro. Se esse colaborador está satisfeito, feliz, indo trabalhar porque ele gosta, porque ele quer, não porque ele é obrigado, automaticamente a entrega dele vai ser melhor. Ele vai atender melhor e vai vender mais. O que a gente sempre diz é que gente feliz não incomoda, né? Gente feliz não incomoda, não pede atestado. Só incomoda a gente que reclama, gente não falta. Que não está em paz com a vida, né? Isso, então há uma série de benefícios quando esse colaborador está mais conectado, está mais presente, pertencente a essa empresa, a essa loja, a esse ambiente de trabalho. Esse meu trabalho com memórias afetivas, a ideia, a intenção, e eu vejo que isso funciona, ele mexe com as pessoas, porque eu faço assim, ó, se você está aqui hoje, é porque algum dia, algum momento você quis estar aqui hoje, fez parte, olha para sua memória. Se você está onde você está, é porque um dia você quis estar nisso. Na realidade, eu lembro quando eu era pequeno, né? Eu tinha uma madrasta, tal, enfim, mas não vou contar que a memória afetiva é negativa. E eu ia lavar louça. E lá eu imaginava, só que eu sendo entrevistado. Então, sabe, eu imaginava eu dando entrevista, né? Eu dando entrevista dentro disso, só que não deixou de vir para o set de entrevista, só que eu no outro lado. Né? Então, quer dizer, como eu estava dizendo aqui, que para o universo, passado, presente e futuro é uma coisa só. Então, o universo já sabia que eu ia estar aqui. Ou o meu eu, né, sutil, também já sabia. Né? Então, foi uma construção que estava lá, o porquê que estava lá eu não sei, mas acabou me trazendo para cá, né? Então, né, que de onde viemos e para onde vamos, ninguém sabe. Sim, sim. Né? E o que a gente passa aqui também é um certo mistério, porque o que a gente vai? A gente só vai para frente, mas às vezes é necessário dar uma visitada no passado. Com certeza. Para que a gente possa fazer o nosso presente melhor. Que visitar. Eu gosto de dizer sempre essa frase. Mas não pode ficar lá também, né? Não, é o que eu ia dizer nessa frase agora. Porque se ficar lá, fica depressivo. Isso, assim, nós temos, para a gente ter sucesso, nós precisamos olhar para o nosso passado, para a nossa história, para compreender o nosso presente e projetar o nosso futuro. Porque é nesse passado que a gente vai descobrir resposta por que nós estamos aqui hoje. E por que estamos agindo dessa forma. Por que estamos agindo dessa forma. E aí, olhando para isso tudo, eu penso, o que eu quero, o que eu gostaria lá atrás do meu futuro? Eu consegui atingir esse futuro? Esse desejo que eu tinha de fazer as coisas, de ser esse profissional, de ser essa pessoa? E aí, olhando para isso, compreendendo esse presente, então tem coisas que eu não consegui ainda. Eu vou projetar o meu futuro para atingir o que eu gostaria de... E o meu futuro depende das minhas ações do presente. Que depende das ações do presente. Então, a gente vai ter um futuro bom se o meu presente for bom. Se eu quiser emagrecer, eu tenho que começar a fazer dieta agora. Se eu quiser ter um corpo sarado, eu tenho que ir para academia agora. É isso aí. Porque o amanhã já é futuro, né? É isso aí. Né? Então, e as pessoas que participam, elas acabam querendo um pouco mais, né? Elas não ficam só com aquele banquete que é dado na empresa. Daí, no fim, ela quer que basicamente ter esse banquete todos os domingos, né? Daí tem uma mentoria individual. Existe isso? Existe. Quando é preciso, as pessoas me contactam, né? Para a gente conversar, entender um pouquinho o caminho, pensar assim, estratégias de... isso acontece mais com líderes, por exemplo. Então, o líder, ele quer trabalhar uma questão mais particular. Que às vezes um treinamento não consegue atingir tudo ainda. Que daí porque daí na mentoria individual, a gente consegue compreender bem, fazer um raio-x pessoal mesmo. Bem individual mesmo. Individual. Como é que são as ações, o que recebe, o que está dando errado, o que está dando certo. Tá, agora, porque o nosso episódio está chegando no final, mas tipo assim, quem está nos assistindo agora, quiser contratar, né, o trabalho do Mário, por enquanto, só a empresa ou quem quiser também ter uma mentoria individual pode? Pode. E para qual telefone liga? Eu vou dar o meu WhatsApp, tá. Que é o 48 991620773. Repita. 991620773. Então, tanto empresa quanto indivíduo. Isso. Daí entra ali, conversa, e daí tu faz uma anamnese? Isso, aí conversamos, discutimos. Eu também faço trabalho também com professores, em escolas, secretarias municipais de educação, já fiz várias secretarias municipais de educação. Com todo o corpo... docente, né, os professores da rede estadual, rede municipal de ensino. E palestra também? Palestra, Também? Também, isso. Ou a palestra já é uma palestra treinamento?
A palestra ela é uma palestra bem interativa, dinâmica, e o treinamento, o workshop é uma outra coisa. São dois produtos. Isso, são dois produtos. São dois produtos. Então, quem estiver nos assistindo pode uma escola levar para uma palestra. Com certeza. Para uma palestra que já vai dar, ali já vai ter um... É bem bacana. Uma dose única. Bem bacana. Uma bem dose bacana. única, mas não é bem o treinamento, não é ainda o tratamento. Isso. O feedback que eu tenho é que é um trabalho bem legal. Ô, Bressan, para ti, né, já que a gente está conversando sobre isso, para ti o que é felicidade? A felicidade é poder olhar para si e pensar assim, o quanto está valendo a pena, tudo que você está fazendo, o que você conquistou, em termos pessoais e profissionais, de ver que às vezes é coisas tão simples, né, de poder ver e entender, agradecer a casa que tem, agradecer a família que tem, agradecer o trabalho que tem. Eu, por exemplo, todos os dias, eu procuro agradecer caminhando assim o dia que eu estou tendo e agradecer o que eu conquistei, o que eu quero conquistar, sempre projetando também, porque eu quero conquistar mais coisas. Né? E, por exemplo, assim, se caso tu partisse desse orbe, né, desse planeta, fizesse a passagem, né, para as outras dimensões, é no que eu acredito, né, não é o que ele acredita. Mas qual o legado, né, o que o Mário fez, ou o que o Mário faz, ou o que o Mário busca fazer, que queria deixar como um ensinamento, seja para os filhos, sobrinhos, ou para a humanidade? O que está no Mário que poderia ser útil para as gerações futuras? Eu acho que é difícil falar, né? É porque é difícil falar de si mesmo, né? Mas talvez um pouco superação, eu vejo assim, superação e acreditar. Eu sou muito sonhador, eu acredito muito nas coisas que pode dar certo. E eu não tu vê o meio copo cheio. Tu vê o meio copo cheio. Eu não... Eu também sou eu vejo o meio copo cheio, não vazio. Que daí eu gosto assim de ter movimento, eu gosto de fazer as coisas, eu não gosto de ficar parado, eu gosto de poder ser desafiado. Talvez esse legado assim que eu queira passar para as pessoas, de não ficar estagnados, ficar, como é que se diz, na zona de conforto. Não sei se é bem isso. Gosta de criar e correr atrás. Isso, correr atrás, criar, pensar coisas diferentes. Eu acho que e Deus para ti? Isso move tanto. Deus, para mim, tem fases. Eu tenho muita fé. Muita fé. Eu acredito muito assim no meu jeito de orar hoje. Mas eu já fui muito de ir na igreja católica. Mas eu perguntei o que é Deus para ti. Eu perguntei o que é Deus. É o que está acima. Né? É o Deus, por exemplo, assim. Para ti. Entende a pergunta? Entendi. Né? Nós não estamos falando de igreja. E nem de fé, de Deus. Talvez fé também é outra coisa. Né? A gente pode dizer, eu não acredito em Deus. E está tudo certo. Mas para ti, essa força é uma força? Eu vejo Deus como uma força e como uma busca para tentar entender coisas. Respostas, para ter respostas. Eu acho que eu tenho coisas que eu acho que foi coisa de Deus. Não, eu acho que tem coisas que são coisas nossas. Mas eu vejo que Deus pode nos oportunizar caminhos. É que, na realidade, isso aqui seria um programa para um novo podcast, né? Porque, na realidade, que cria-se na programação um Salvador, né? Isso. E a gente, dentro de si, tem uma centelha divina, né? Então, podemos ser o Deus da própria vida, né? Sem... Né? É que é complexo, digamos assim, vamos colocar um Deus como um corpo humano. Sim. Eu sou a unha. Então, eu estou nele e ele está em mim, mas se cair a unha, ele continua existindo. Sim. Mas é paradoxo isso. Então, é como eu digo assim, ó, eu estou no universo, então eu faço parte do universo, então eu sou o próprio universo. Só que o universo sem mim é o universo, mas eu não deixo de ser o próprio universo. Né? Então, mais ou menos, eu acho que eu consegui identificar a tua concepção, né? Joia. Então, gente, o seguinte, né? Então, nós temos o nosso quadro aqui que a gente sempre faz uma pergunta, né? O tema, como eu falei para vocês, o tema de hoje era consciência. Então, a gente sempre faz uma pergunta para a IA, né? Para a inteligência artificial, e vamos ver o que elas nos respondeu. Ok. E depois eu vou ver a tua opinião e vou falar a minha, né? Tá bom. Né? Então, hoje nós perguntamos, né? O que seria consciência segundo a inteligência artificial?
Então, vamos ver o que ela disse aqui, né? A consciência é tipo a capacidade de estar ciente do que está rolando ao nosso redor, com você mesmo ou com os outros. É como se fosse uma luz que ilumina o que está acontecendo na sua mente e no mundo. Você percebe as coisas, sente emoções, pensa sobre elas e é isso. Tem algo... Para ti, Mário, o que seria consciência, né, para o Mário? Depois eu vou dizer a minha... A consciência para mim é algo que é visível, que a gente consegue ver, digamos, porque são ações, pensamentos, que está aqui e eu consigo enxergar. Está sendo dentro dessa lógica do ser consciente, né? De perceber que você vê, de que você sente de uma maneira, eu vou dizer redundante, consciente, mas que você está sentindo e está vendo, que não está escondido. Para mim isso é consciência. Bom, né, agora eu vou dizer a minha concepção de consciência, para você que está me assistindo. Eu acho, né, e tenho uma plena convicção disso, né, então não é só um machismo, que dentro de nós existe uma voz, né? Né, existe uma voz superiora, que dentro, né, daí se a gente for buscar os filósofos das antiguidades, Sócrates já dizia o mundo das ideias, né, que tu, através do teu silêncio da meditação, tu vai resgatar pensamentos ou até criações antes não vistas, né? Então, eu acredito numa consciência única, né, que, por exemplo, os que todos somos essa única consciência fragmentadas em indivíduos, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa só. Uhum. Então, o que acontece, né? Se eu fosse usar uma nomenclatura para dar um nome, eu poderia chamar de Deus, né? Ou Espírito Santo, para alguns, né, religiosos, digamos assim, que está em conversação o tempo inteiro contigo e que tu sabe quando não é você, que é uma voz, sim, talvez virtual, e que se tu viesse a obedecê-la, né, tu sabe o propósito da tua vida na Terra. É como se nós tivesse algo ligado em algum lugar que eu não sei onde é. Isso seria uma consciência para mim. Porque tem coisa que essa voz diz para a gente fazer, que, por exemplo, às vezes perdoa o teu irmão. Mas daí tu diz, eu não vou perdoar. Né? Vai por essa rua, mas eu não vou por essa rua. Então, muitas vezes, nós não conseguimos obedecer à nossa consciência, aquilo que está dentro de cada um e que é único, que nunca e vai ser diferente para o outro, mas que tem algo que, como a Ia falou, ela consegue observar o todo dentro de um único indivíduo. Sim. Isso, para mim, seria consciência. E se todo mundo fosse consciente e lúcido, nós teríamos um mundo bem melhor. Sim, sim, sim. Uhum. Não, sua explicação ela é mais profunda, mais complexa. Não, é o que eu acho, né? Então, Mário, eu quero agradecer a tua presença, né? É uma pena que a gente tem tempo, né? Que é uma conversa, com certeza, os nossos telespectadores, os nossos espectadores devem estar curtindo até o final. Então, papos interessantes assim, dá para conversar 2 horas, né? Então, com certeza foi bastante... Eu acho que, para quem assistiu, bastante somatório, né? Vai somar na vida das pessoas, né? Então, obrigado pela tua presença. Obrigado você pelo convite. Daí, se quiser deixar uma mensagem para os nossos telespectadores aqui, para que a tua presença no mundo possa melhorar a vida deles. Então, a mensagem que eu gostaria de dizer para todos é que olhem para suas memórias afetivas. Olhar para suas memórias afetivas faz com que você se compreenda mais, perceba onde você está, como falamos antes, vai projetar futuros. E eu tenho certeza que você pode buscar muitas coisas boas nessa sua história e valorizar esse caminho que você percorreu. Porque todos nós temos caminhos que percorremos. Alguns caminhos são tortuosos, cheios de curvas e espinhos, outros floridos, cheios de coisas boas. Mas não importa qual caminho, todos nós seguimos por um caminho específico. E esse caminho faz com que valorize onde nós estamos hoje. Então dá valor ao pisar no chão todos os dias, ao levantar da cama, e pensar que memórias você está construindo todos os dias para você e para os outros. O que os outros vão lembrar sobre você? Porque o que você está fazendo hoje pode ser uma memória afetiva do amanhã. Bom, gente, antes de nós irmos encerrar o nosso episódio, eu quero agradecer aos nossos parceiros, mas antes de agradecer, eu quero pedir para você, acione o sininho de notificação, se inscreva, se o programa fez sentido para você,
compartilha com outras pessoas. É um ato tão simples que você pode ajudar alguém que está precisando ouvir tudo isso. Né? E às vezes está ali, tipo assim, eu conheço o Kleber, eu conheço o Mário, daí por inveja não quer fazer, entendeu? Daí passa batido. Então vamos começar a melhorar essa inveja e ajude aqui a galera do podcast. Então quero agradecer aí a Farol Móveis, né? Mandar um grande abraço pro Marciano aí, cadeiras com ergonomia. Sueli Bianco, você que vai trocar aí os móveis da sua casa de praia, lá é o lugar certo. Proserve, limpeza boa é na Proserve. Invicta Solar, as contas de luz estão bem altas agora no verão, então é só acessar o QR Code e fazer um orçamento. Eu vou ficando por aqui, você vai terminando esse episódio vendo a história contada do Mário através das fotos e até o próximo episódio.